como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos iniciando o Cidade News de hoje. Quero aqui agradecer a sua audiência. Espero que sua família esteja bem, que esteja tudo tranquilo. Antes eu quero pedir para você seguir o nosso programa nas redes sociais. Está aparecendo aí no rodapé da sua televisão. Você pode muito bem acessar nas redes sociais. Quero, antes de apresentar a minha entrevistada, já mandar aqui um abraço todo especial para a dona Maria Galdino, para o esposo dela, tá bom? Que está ligada conosco no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu digo sempre, a dona Maria Galdino, ela é minha tia, porque ela é tia da minha esposa. Então, se ela é tia da minha esposa, obviamente ela é minha tia, tá bom? Então, olha, um abraço forte para a senhora. Muito obrigado por a senhora assistir o programa todos os dias aí no bairro Aeroporto Velho. Quero abraçar também o Josias, que está ligado conosco aqui no ramal Santa Clara, na estrada de Porto Acre. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A você que nos acompanha na estrada Transacriana, na estrada de Boca do Acre, na estrada de Plasticastro, no Quinari, no Bujari, em Porto Acre. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui em Rio Branco, a você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Conosco hoje no programa, para nós conduzirmos uma entrevista, eu estou recebendo a Eliana da Silva Pereira. Ela é técnica em vigilância em saúde, com ênfase no combate às endemias. Ela é graduada em psicologia e especialista em saúde pública. Ela é servidora do município e hoje respondendo como chefe da divisão de controle de endemias. Já imaginou a conversa? O grau da nossa conversa aqui hoje? Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo um período sazonal, onde aí há um aumento considerável nas notificações de casos de dengue, zika, chikungunya, oropoximayaro. E aí, os especialistas estão falando por si próprio, mostrando a realidade do nosso estado, principalmente a capital acreana. Os estados do Acre e de Minas Gerais, mais o Distrito Federal, já decretaram estado de emergência por a situação da dengue. Já está comigo a Eliana. Tudo bem, Eliana? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Cidade News. Tudo bacana? Tudo bacana. Desde já agradecer o convite para estar aqui nesse espaço, de comunicação e poder falar um pouquinho sobre as endemias no município de Rio Branco, com ênfase aí nos casos de dengue e das arboviroses urbanas de uma forma mais ampliada. E desde já agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com a população. Você é psicóloga de formação? Isso, sou psicóloga de formação. Olha. Não atuo na área da psicologia. E tenho já 20 anos de serviço nessa área de controle de endemias, Então, a área que eu realmente atuo como profissional é na vigilância em saúde e especificamente no controle de endemias. Se identificou-se com essa área, foi? Inicialmente a gente chega por oportunidade, Uhum. E aí a gente vai aprendendo conhecendo mais, a gente aprende a gostar do que faz, Uhum. E me identifico sim com essa questão do controle de endemias. Não deixa de ser, na verdade, uma área de saúde coletiva que envolve muito essa questão da promoção e prevenção à saúde. Então, me identifico bastante saúde com pública. Isso. Saúde pública num contexto bem amplo, Bem amplo, E como é que é vivenciar isso neste período? Porque nós estamos período invernoso, período que temos aí notificações de aumento de casos e mais casos, Como eu disse no princípio, não só da dengue, porque este ano surgiu aí o oropoximayaro, que também é uma outra doença que para os acreanos é desconhecida de diagnóstico. Sim. Eu conversava com um médico e ele dizia que tem que ter muito cuidado na questão do diagnóstico da dengue, da zika e da chikungunya, porque se de repente você faz essa pesquisa para diagnosticar essas 3 doenças e não deu nada, deu negativo, você pode utilizar a mesma lâmina para você pesquisar oropoximayaro.
Então nós estamos vivendo um momento diferente, um clima diferente, né, com relação a essas arboviroses, como é mais conhecido no termo técnico. Isso, exatamente. Nós temos muitas notificações que inicialmente são notificados como dengue, né, entram no sistema como dengue. Porém, nós temos uma positividade, né, quando recebemos o resultado das amostras laboratoriais, a positividade está abaixo de 15%, né, não chega nem a ultrapassar 15%. Então, se eu falo de 1.000 casos notificados, aí eu tenho no máximo 150 sendo confirmados por critério laboratorial. Tá, peraí, vamos fazer aqui uma diferença no que se refere à notificação, que é para o nosso telespectador entender. Sim. O que é a notificação e o que é o diagnóstico. Ou seja, eu tenho 1.000 notificações. Notificações são aquelas que eu vou lá na unidade de saúde, levo meu filho, a minha filha, a minha esposa, levo com suspeito de estar com dengue ou outra dessas doenças que nós falamos aqui. Então, ela é notificada. Não significa dizer que ela esteja com a doença. Exatamente. Não é isso? Chegando na unidade de saúde, o profissional médico ele vai suspeitar inicialmente das doenças que já têm confirmação de circulação, né? E nós temos confirmação de dengue, zika e chikungunya. Pelos aspectos clínicos, né, o médico vai já notificar como uma dessas três. Entendi. Nós temos uma notificação maior para dengue, né? E aí, dentro dessas notificações para dengue, é que nós temos um descarte ao longo da investigação epidemiológica, tanto quando é considerado o critério laboratorial, como também o clínico epidemiológico. Então, fechada a investigação dos casos notificados, a gente tem uma confirmação muito baixa. E aí fica essa lacuna de investigação relacionado às outras possibilidades das doenças que você menciona, né? Dengue, não é dengue, então o diagnóstico ele já trabalha para fazer uma investigação para dengue, zika e chikungunya. Toda a amostra coletada hoje, tanto na rede estadual como na rede municipal, que é encaminhada para o LACEN, ela já é testada para dengue, zika e chikungunya. Ou seja, essa é a lição diária. Essa é a lição diária. E aí o trabalho, né, da vigilância agora é fazer a investigação com relação às outras arboviroses, que também já é sabido que circulam no município. Entendi. Não sabemos ainda em que proporção, né? Até pelo fato de não existir ainda um protocolo instituído pelo Ministério da Saúde para essas doenças, Maiara e Oropuxi. Mas o LACEN já trabalha com o suporte da Fiocruz em fazer pesquisa a nível de testes a nível de pesquisa mesmo, né? Com as amostras que são descartadas para dengue, zika e chikungunya. Okay. Então, hoje, 10% das amostras descartadas para dengue, zika e chikungunya, elas são testadas pelo LACEN para Maiara e Oropuxi. Agora, existe uma diferença de sintomas, mas uma diferença mínima, né? Tanto da zika, da dengue, né? E também da Oropuxi e Maiara. Né? É aí que os médicos estão chamando a atenção, né? Porque a diferença é muito pequena, né, dos sintomas, né? Sim, se para a comunidade médica, né, já é tão complicado fazer essa diferenciação entre as arboviroses a partir dos sintomas, né, a gente até tem os demais profissionais da saúde, principalmente nós que fazemos a vigilância e controle vetorial, a gente até se reserva a não adentrar muito nesse campo, né, de sintomas, porque é uma sintomatologia muito semelhante. Até para o profissional, ele precisa estar devidamente capacitado, né, e até nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde tem feito investimento em capacitação com os profissionais enfermeiros e médicos da atenção primária, né, a fim de que eles tenham um mínimo de base para fazer esse acompanhamento dos pacientes, essa identificação, né? Hoje, qual é a maior dificuldade para chegarmos a esse diagnóstico preciso
da população, para quem está doente, para quem está procurando a UPA, para quem está procurando as URAPs, para quem está procurando a unidade básica de saúde? Qual é a grande dificuldade hoje? Olha, nós temos vários aspectos que contribuem para que esse percentual de coleta ele não seja dentro do ideal, né? Desde o período em que o paciente procura a unidade de saúde, porque ele tem que chegar dentro de um certo período de sintomas para ter a coleta em tempo oportuno. Qual seria esse período aí? Os primeiros 5 dias. Primeiros 5 dias. Isso. E aí vem outras questões. Se o paciente chega após os 5 dias, o exame já tem que ser outro, o procedimento. Por isso que o profissional tem que estar muito preparado, né? A rede como um todo tem que estar preparada, porque aí o exame já tem que ser outro tipo de exame, né? Então, são questões assim que dificultam muitas vezes para que a gente tenha um alcance maior de exames e de resultados a partir de critério laboratorial. Ou seja, dependendo do período em que o paciente deu entrada na unidade de saúde, pode ajudar também no diagnóstico da doença. Exatamente. E aí entra uma outra questão interessante e importante de destacar, que é a subnotificação. Você, no início da nossa conversa, você falou sobre a questão dos dados. Sim. E a gente ainda lida com uma outra realidade, que é a subnotificação, que é a Dona Maria, lá do bairro, universitário, que teve dengue e não procurou uma unidade de saúde. Então, ela acabou fazendo automedicação, realizou, às vezes, as pessoas recorrem muito, às vezes, àquele teste rápido de farmácia, quem tem acesso, né? E aí tudo isso compromete, né? A coleta desses dados, e aí compromete também a avaliação epidemiológica. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu não vou procurar o médico não, porque eu já sei dos sintomas, eu já sei que a febre alta, que a dor nos olhos, né? A dor no corpo é dengue. Mas aí é que está o erro, né? Exatamente. Quando a gente fala de doenças que têm transmissão vetorial, principalmente, é muito importante que ela seja registrada, né, pelos serviços de saúde, ela seja detectada pelos serviços de saúde. E aí, tanto a população precisa nos ajudar procurando as unidades de saúde, né, a depender da situação. A atenção primária é o pedido que a gente faz, que as pessoas procurem as unidades da atenção primária do município, as unidades básicas de saúde, e se for um caso grave, procurar as unidades de pronto atendimento, as UPAs, né? Então, assim, as unidades estão abertas e a gente precisa que a população colabore no sentido de procurar. E aí nós também do serviço, a gente fica com uma missão, encontrar estratégias para fazer essa busca ativa, de encontrar esses pacientes, fazer esse resgate para tentar diminuir essa subnotificação. Mas mesmo com essa incidência, há ainda necessidade da busca ativa? Em algumas situações, se o município tiver condições de fazer, a gente consegue trazer muito mais, agregar muito mais aos números, né? E aí você sabe que os números, eles são norteadores, né? A gente precisa ter a informação. Para o planejamento. Para o planejamento. A exemplo das ações de controle vetorial, inclusive, né? Agora é assim, deixa a gente exemplificar aqui um pouco essa nossa conversa. Quando a pessoa acha que ela tem dengue, que ela pegou febre ou que ela teve dores no corpo, nos olhos e tudo mais, e ela acha que ela teve dengue, de repente ela pode estar misturando uma coisa com a outra, não é? Também, né? Por exemplo, se ela não tem dengue, nem zika e nem chikungunya, ela pode estar ali com oropoxo e maiaro, que são duas doenças diferentes, não é? Que produz o mesmo sintoma, não é? E ela pode estar tomando uma medicação, uma automedicação, que não condiz com o diagnóstico daquela enfermidade, não é isso? Apesar de arbovirose ter basicamente o mesmo, um arbovírus, né, que causa as arboviroses, ele ter
praticamente a mesma forma de agir no organismo, o vírus diferente vão produzir sintomas com suas diferenças também, né? E aí, o que você fala é completamente, totalmente coerente e importante destacar. Eu não posso, me diagnostiquei com dengue e aí, consequentemente, eu faço a automedicação para dengue, né? É um risco, porque você não sabe de fato o que você tem. É importante você consultar o profissional médico e a unidade básica de saúde. E aí o médico vai avaliar melhor os seus sintomas e recomendar, receitar a medicação adequada para o caso. Perfeito. Nós vamos fazer o primeiro intervalo comercial e a gente volta já já na sequência com muito mais nessa conversa importante a respeito da dengue, da zika, da chikungunya, do Oropoxi maiaro e outras arboviroses que nós podemos aqui trazer para você essas informações. Eu volto já já na sequência, não saia daí, é um instante só. Laboratório Dr. Luiz Augusto Batista, desde 1972, fazendo a diferença na qualidade dos exames laboratoriais. O Laboratório Dr. Luiz Augusto Batista é acreditado pela SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e Sistema Nacional de Acreditação, DIC. Trabalhamos com exames genéticos, teste de paternidade, biópsias, teste do pezinho, marcadores tumorais, labinho, espaço da criança e consultas médicas. Clínica Univita. Estamos localizados na Avenida Getúlio Vargas, 2074, Bosque. Nosso telefone para contato 68 98111 2702. Nos siga no Instagram, @Lab Dr. Luiz Augusto. Laboratório Dr. Luiz Augusto Batista. Desde 1972, fazendo a diferença. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Você conhece um artista aqui da nossa terra? Quer ver ele aqui na telinha da TV Cidade, canal 10.1? Então entre em contato com a nossa produção. O telefone está passando aí na sua telinha. Traz o seu artista preferido aqui para a telinha da TV Cidade do nosso programa Clipe em Cidade. Muito bem, estamos de volta seguindo com o Cidade News de hoje. Antes de voltarmos para a entrevista, deixa eu falar aqui do nosso parceiro, a troca de óleo do Mambira, lá no Quinari, em Senador Guiomar, na Avenida Castelo Branco, 1190, bem no centro da cidade, próximo ao estádio Nabor Júnior, o estádio de futebol. Você pode ligar para tirar dúvidas no WhatsApp ou então mandar uma mensagem no 68 99902 7013. Anotou? Então vamos lá, anote aí, 68 99902 7013. Lá tem o menor preço e o melhor preço, menor preço e o melhor atendimento. Lá na troca de óleo do Mambira, que faz serviço de mecânica, alinhamento, faz balanceamento, né? Todo o atendimento mecânico necessário para o seu carro é feito na troca de óleo do Mambira, com atendimento excelente dos meninos, dos mecânicos que lá trabalham, tá bom? Vá lá, faça uma visita, né? Faça que nem eu, leve o seu carro para manutenção lá na troca de óleo do Mambira, no Quinari, tá? Na Avenida Castelo Branco, 1190, no centro da cidade. Muito bem, de volta com a nossa entrevista e batendo papo com a Eliana. Além, é claro, a gente sabe que esse período que é um período chuvoso, é como a gente diz aqui no linguajar popular, ou seja, no nosso acrianês, esse é o período certo, né? Da chuva, da alagação, né? Enchente, isso e aquilo outro. Quando chega esse período, o poder público tem que estar com o pisca ou com o sinal vermelho ligado 24 horas? Sim, com certeza. Inclusive, a Prefeitura de Rio Branco
já vem trabalhando no plano de contingência das arboviroses desde o mês de outubro. Né? Então, após a participação da Vigilância em Saúde numa reunião nacional realizada final de setembro em Brasília, a gente já começou a trabalhar a revisão do plano de contingência. E aí o plano ele já prevê aí essa preparação de resposta tanto para controle vetorial como para atendimento, né? A questão da atenção primária, assistência farmacêutica, assistência laboratorial. Então, já prevendo o aumento no número de casos em decorrência do período sazonal, que é esse período de aumento de chuvas na nossa região. Hoje a questão da dengue ela se tornou-se quase que uma questão popular. Quase, eu vou dizer quase, para não dizer que é popular. Por que quase? Porque ela existe não só em um tipo, Sim. Né? A dengue, não é isso? Sim. No Brasil, se eu não me engano, são 3 tipos, né? Quatro tipos, sorotipos, né? isso. 4 sorotipos. Ou seja, você pode estar se tratando ou fazendo uma automedicação para uma classificação de dengue e pode ser outra, não é? Sim. Até a mais grave delas, que é a dengue hemorrágica, quando você começa a sangrar. Esse cuidado, o poder público, que é o caso da Secretaria, do Controle de Endemias, trabalha isso de uma maneira de consciência mais forte com a sociedade nessa questão? Essa questão tanto a maior probabilidade de adoecer, quando se fala que tem 4 possibilidades, né? Porque são 4 São 4, E também com a questão da gravidade. E aí eu volto lá na nossa fala da questão do atendimento médico, né? O atendimento médico em tempo oportuno vai ser determinante em muitas situações para um agravamento ou não. Então, esse cuidado de preparação dos profissionais médicos nesse momento, quando a gente falava que existem mais de um tipo de arbovirose e que a dengue em si tem 4 variações, preparar a equipe que atende os pacientes é crucial, né? E o Acre, assim, nós não temos muitos casos graves, né? Isso significa que a nossa rede, tanto estadual quanto municipal, está atendendo adequadamente os casos, né? Nós não temos evolução de dengue para quadros graves. É leve, então? É leve. É dentro da dengue clássica, que a gente chama, né? Então, está dentro dos sintomas normais, né? Aquilo que é esperado para um paciente com dengue, com zika ou com chikungunya. Hoje nós estamos finalizando o mês de janeiro. Há registro de óbitos já em Rio Branco ou então no estado? Em Rio Branco, mais necessariamente, que é a área de atuação, né, da endemias do município. Tem algum? Não, nós não temos registro de óbitos e o estado tem um óbito em investigação, que é o acontecido no município do Juruá, né, Cruzeiro do Sul. Que inclusive é de um detento, né? Isso. No caso de um detento, não é isso? E quando vocês estão no campo, no trabalho, qual a dificuldade que vocês encontram para poder realizar esse trabalho de orientação no controle às endemias? Nós temos dificuldade com a questão do acesso a alguns bairros da cidade por parte das nossas equipes, né? Questão de violência urbana, né? Dificulta bastante a atuação das equipes em alguns bairros da cidade. E aí temos muitos casos de imóveis fechados, né? Aquela pessoa que passa o dia trabalhando e a residência passa o dia fechada. Então, nós temos uma pendência aí superior a 10% de imóveis fechados. Então, é alto, hein? O Ministério da Saúde trabalha com 20%. Então, em alguns estados, essa é uma média, né? De aceitação. Então, em alguns estados, esse percentual é bem mais alto que o nosso. Mas, acima de 10% ainda é alto. Ainda é alto, né? E em muitos casos, são os imóveis que comprometem um quarteirão, um bairro, né? Então, as casas fechadas, a questão da violência urbana, são questões que dificultam mesmo, né? O alcance, a ação.
E a eficácia, eu acredito que seja mesmo, quando você falou que a dengue se tornou uma questão popular, a gente entra num campo assim, muito frágil quando a gente fala que popularizou determinada situação, né? E aí a gente cai em muitos momentos na banalização da questão das arboviroses, né? A população precisa ter essa consciência de que dengue mata, chikungunya mata, todas essas arboviroses podem levar a óbito, né? Se não identificado e diagnosticado a tempo. Exatamente. E aí entram outras questões, a imunidade de cada pessoa que é acometida por essas arboviroses, né? A idade dessas pessoas. A idade dessas pessoas, exatamente. Então, a gente precisa levar a sério a questão das arboviroses. E aí eu falo... Não pode banalizar nesse sentido, né? Porque pode produzir exatamente e levar a óbito. Isso. E a questão do autocuidado, né? A gente que trabalha com saúde, atenção primária, vigilância em saúde, a gente não pode deixar de falar nesse termo autocuidado. A população tem que praticar o autocuidado. Então, quando eu recebo... Eu, profissional da saúde, recebo uma informação de que eu preciso ir na residência do seu João porque na caixa d'água dele tem larva. Então, assim, o seu João é quem precisa ter esse cuidado com a sua caixa d'água, né? Então, o que o seu João precisa ter é a informação. Então, a gente sabe que a gente ainda precisa melhorar muito na informação, mas que sem a ação do seu João, a informação não vai adiantar nada. Não vai adiantar muita coisa. Tem que ter um conjunto, né? A consciência dele e a ação. E a ação. Tem que ter poder dar certo. Para poder dar certo. Ainda existe em Rio Branco essa... Eu estou falando de Rio Branco, mas é ostensivo a todo o estado. Ainda há quem duvide dessa situação? Sim. Tem mesmo? Por incrível que pareça, ainda há. É mesmo, né? Então, a gente ainda escuta que tem muitos mitos, né? Um dos mitos, se eu não utilizo a água, não faço ingestão da água, o fato da larva estar na caixa d'água não representa nenhum problema. É mesmo, Ainda existe esse tipo de pensamento. E aí outros mitos também relacionados à transmissão, acreditar que o mosquito... Ao se alimentar a fêmea do meu sangue ali, ela já morre, perdeu a vida, é outro mito, né? Não é verdade. Não é verdade. A fêmea vai fazer a metabolização daquele alimento, né? E novamente vai fazer uma oviposição e uma alimentação. Inclusive, eu vi agora uma matéria de um pesquisador, se eu não me engano, mineiro, né? Ele está fazendo com que esse mosquito fabricado, ao transar com a fêmea, no relacionamento ele bate ela, para que ela não se reproduza, né? Então ele tá fazendo um predador, né, para poder acabar com a transmissão dessas fêmeas, né, que é quem transmite, né, a dengue, né, e eles estão produzindo em laboratório uma ideia de que possa realmente esse predador possa eliminar essa fêmea transmissora da dengue, da chikungunya e da zika vírus. E isso, se acontecer, vai adiantar muito, né? Porque o que tem de mosquito, meu Deus do céu. E tem mais um detalhe, todo mundo confunde, né? Existe a confusão entre os vetores, é grande, né? Estamos na região amazônica, né? Onde tem muitos vetores. Nós temos já, numa infestação bastante elevada também, o Culex, né? A famosa Carapanã comum. Temos uma infestação alta pelo Aedes, e aí agora nós temos 2 espécies de Aedes na área urbana, porque uma espécie que então possui características rurais, né, silvestre, que é o Aedes albopictus. Hoje em Rio Branco nós já conseguimos detectar isso através da vigilância entomológica,
que ele já Sério? está, né, circulando na área urbana. Então, a gente fazemos coleta de larvas. Tá, peraí, vamos lá. Esse, por ser um de produção silvestre, nós estamos falando que é da zona rural, que está vindo para a zona urbana, correto? Correto. E aí, você já tem esse controle? Já temos essa informação. Já estão fazendo o bloqueio? As medidas de controle, elas são as mesmas e não são. Por quê? O vetor silvestre, ele tem outro tipo de criadouro como o criadouro que ele costuma se reproduzir. Entendi. Que são os naturais, né? Então, isso dentro da cidade, se eu tenho o silvestre e o urbano, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, significa o quê? As minhas estratégias, elas têm que ser ampliadas, né? Claro, De controle do claro, vetor. claro. Então, porque eu tenho que pensar que se eu tenho o Aedes albopictus, eu vou ter vetor se reproduzindo em ambiente natural. Então, água represada, outros tipos de situações naturais também vão ser favoráveis para a reprodução da outra espécie de Aedes. Tá, tu falaste agora há pouco de mitos e verdades sobre a questão da dengue. Quanto tempo sobrevive essa fêmea após ela picar? Digamos que a fêmea, né, ela vai ter a mesma capacidade de vida que o macho, que é em média 30 dias. Então, digamos que a fêmea, quando ela eclode, né, faz o primeiro repaste de alimentação, repaste sanguíneo, e isso é feito sempre após ela se alimenta para ovipor. Então, faz um repaste sanguíneo, né, seja no homem, seja no animal, e ovipõe, coloca seus ovos lá no reservatório. Feito isso, se tiver no 15º dia de vida, ela segue o ciclo até, no máximo, os 30 dias. Então, o certo ela não para. Ela não para, ela vai seguir o mesmo, a não ser que ela seja... O ciclo dela é normal. Exatamente. A não ser que ela seja abatida de forma mecânica, com inseticida, senão ela segue o ciclo normal. Ela segue o ciclo dela normal, que é os 30 dias. Que é os 30 dias. Legal. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos já já na sequência. Não saia daí, um instante só, a gente volta já já na sequência. Vou te mostrar porque na Acrejet tem tudo para informática. Aqui você monta seu computador, tem impressoras, copiadoras, multifuncionais e no breaks. O setup game mais descolado você também encontra aqui. Assistência técnica e delivery pelo WhatsApp 99603-4465. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros. Viu só? Vem pra Acrejet, tudo para informática. Avenida Ceará, Centro. Bora, 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 madeireira avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora de procedência, de primeira mão. Madeireira avenida é madeira de montão, tão. Bora, 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 madeireira avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora comprar madeira de origem sustentável? Bora levar madeira de onde tem quantidade enorme. Televendas Avenida 3223-1769, na Getúlio Vargas, no Bosque. Sua obra é nosso compromisso, então bora! Madeireira avenida, bora correndo pra lá. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Muito bem, nós já estamos de volta depois dos nossos comerciais, seguindo com o programa Cidade News de hoje. Eu estou conversando aqui com a Eliana Silva Pereira, a Eliana que é do setor de endemias da Secretaria de Saúde do município de Rio Branco, né, da parte do controle e do combate, né, à dengue e às arboviroses. Agora, para o nosso último bloco,
Que tipo de ação está sendo desenvolvido pela Secretaria para combater esses transmissores, esses vetores transmissor dessas doenças que nós falamos aqui? Então, nós, como eu lhe falei, nós já, desde o mês de outubro, a gente já vinha elaborando o plano de contingência, revisando, né, aquilo que precisava ser atualizado. E aí é importante destacar que nós tivemos o pico de notificações ainda ano passado, né, até então. Então, novembro e dezembro foram meses que registraram muitos casos. Entendi. E dentro do nosso plano de contingência, uma das estratégias era investir em recursos humanos para controle vetorial, com a contratação de agentes de controle de endemias, e também a preparação das equipes, né, com capacitação, que também já vem sendo feita desde o mês de novembro. Capacitação com agentes de endemias, com agentes comunitários de saúde e com a equipe da atenção primária, médicos e enfermeiros. E aí essa contratação dos agentes de endemias, ela começou no mês de janeiro e nós estamos com ela em curso, em andamento, né? Estamos com uma dificuldade na apresentação dos candidatos que foram aprovados no processo seletivo de 2023. Fica até essa fala de que se você fez o processo seletivo, né, do ano passado para agente de endemias, que você procure a Secretaria Municipal de Saúde ou verifique no Diário Oficial, também na página da Prefeitura de Rio Branco, para verificar se você já foi chamado, se você já foi chamado, se ainda há possibilidade de você assinar o contrato com a Prefeitura, né? E aí estamos nessa fase. Isso se falando em investimento em recursos humanos, né? E aí, com o investimento nos recursos humanos, a gente parte para definir qual a melhor estratégia. E seguindo essa questão de que a gente precisa definir estratégias, o Ministério da Saúde hoje nos recomenda para municípios com acima de 100 mil habitantes que a gente trabalhe as hotspots, que são as áreas quentes, né? Considerando que o município não tem condições no momento de conseguir chegar em todos os bairros dentro do período que seria necessário, né? Nós não temos pernas para isso hoje, recursos humanos. Então a gente trabalha o quê? As hotspots, que são áreas onde há uma concentração maior de casos e a infestação alta. Tá, então partindo desse ponto, quando você bebe a sua água, Rio Branco está subdividido por regiões, ok? A região A, a região B, a região C. Quais dessas regiões hoje está no pico da notificação e da contaminação pela dengue, da zika e da chikungunya? A região do 2º Distrito. Região do 2º Distrito. Regionais Vila Acre, Belo Jardim. 6 de agosto. 6 de agosto. 2º Distrito, de uma forma geral. Tem registro de muitas notificações. Meu Deus. Muitas notificações. Quantas unidades de saúde tem hoje ali no 2º Distrito? De pronto atendimento nesse sentido aí? Nós temos a unidade de referência da atenção primária, a URAP Cláudio Vitorino, como uma unidade de referência. Ali na entrada do Taquari. Exatamente. E aí, no 2º Distrito contamos com a unidade estadual também, a UPA. A UPA, lá do 2º Distrito. Exatamente. Que inclusive são as duas unidades que mais notificam casos, né? São as de referência mesmo. É a UPA do 2º Distrito e a unidade do município Cláudia Vitorino, que são as que mais notificam casos suspeitos de dengue. Nas unidades básicas, como é que faz? As unidades básicas, todas têm essa capacidade para absorver essa demanda, né? Inclusive a gente pede que as pessoas procurem, porque a Secretaria tem divulgado as unidades Cláudia Vitorino e Rony Meireles, na parte alta. Que é aqui na Vila Bonete, né? Aqui no Adalberto Sena. É para cá, né? Isso, Adalberto Sena. São as duas unidades do município que são referências para atendimento de dengue, né? Dengue e Covid. E aí, além dessas unidades de referência, o município tem todas as outras
as demais 10 unidades de referência da atenção primária e também as unidades básicas de saúde, né? Estão de portas abertas para receber. Dentre essas opções para que o morador de Rio Branco, o rio-branquense, possa procurar a unidade de saúde, a atividade por exemplo, de Fumacê em Rio Branco, já iniciou, vai iniciar, o que está faltando, como é que está essa situação? Nós estamos trabalhando, Rio Branco trabalha com a nebulização espacial através de equipamento costal, né? É só o costal hoje? Hoje nós estamos executando somente o costal e estamos em articulação com... também é importante a gente destacar que o Fumacê, aquele carro com um motor acoplado na carroceria, que é o Fumacê, que a população costuma reivindicar e conhece mais, né? Hoje, somente o Estado dispõe desses equipamentos, né? E aí a gente tem também que ver a quantidade de notificações, certo? Em cada região? Em cada município, em cada região, porque o Estado tem, por exemplo, todos os municípios para atender. Por exemplo, nesse caso que você citou, o 2º distrito ali todo. No caso, o 2º distrito já seria importante a ação do Fumacê? O 2º distrito, eu vou mencionar os bairros que mais notificam. Benfica, Belo Jardim. E aí a gente pensa no carro e a gente pensa nas características da região. Ah, tá. Então, assim, o Fumacê, o carro, ele não é indicado para essas regiões. Então, se o Fumacê, ele é indicado, se eu estiver falando, por exemplo, de estação experimental, de bosque, de bairros bem mais com características bem mais urbanas, aquelas casas bem mais próximas da beira da rua, né, onde o jato do equipamento vai conseguir adentrar os imóveis. Então, nesses locais, o Fumacê ele tem uma efetividade muito maior. Então, quando eu falo de bairros como Benfica e Belo Jardim, o potencial de alcance de resultado é bem menor. Então, nesses casos, se a gente tiver que recorrer ao Fumacê, o mais indicado seria o nebulizador costal. Com relação ainda, por exemplo, a disponibilidade de serviço para a população, né? Nós falamos lá do 2º distrito, aqui no primeiro distrito. Como é que está a situação hoje? Como é que está essa questão do controle aqui no 1º distrito? Nós trabalhamos bastante o 2º distrito no último mês do ano passado, né, quando teve um pico de notificações no município e naquela região. E hoje nós estamos com as equipes que fazem manejo ambiental, com a visita domiciliar, todas aqui no 1º distrito, né? Então nós temos equipes trabalhando na região da Floresta, Esperança, Nova Esperança. Temos equipes na região do Ruilino e temos uma equipe aqui na região do Placas, Chico Mendes, né? Entendi. E com a contratação de mais uma turma aí, que a gente espera que consiga fechar mais uma turma aí de mais ou menos 40, 50 profissionais, a gente pretende fazer mais uma frente de trabalho. Qual é o bairro mais afetado aqui no 1º distrito? São os bairros aqui da regional Tancredo Neves. A parte alta. Aqui, Tancredo Neves, Alto Alegre, Montanhês, Tancredo Neves, Jorge da Vocá, e que inclusive nós vamos realizar um mutirão no próximo dia 31 de janeiro, né? Então, essa parte alta aqui, ela está mais comprometida, então. Sim, e que coincide com a infestação alta. Essa é uma região também que tem muito mosquito, a infestação é muito acima do ideal. O que você pode falar a respeito dessa expectativa da chegada da vacina? Porque há aí uma previsão do governo federal que as vacinas comecem a ser ministradas a partir agora do mês de fevereiro. E qual é a expectativa? Como é que você vê essa chegada da vacina aqui no Acre, a aceitação da vacina? Porque o Acre ele tem um problema com vacina. A gente sabe que, por exemplo, teve a vacina do HPV aí que, para muitos, produziram efeitos ao contrário, inclusive em jovens, adolescentes,
né, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, e as pessoas ficaram assustadas com essa questão da vacina. Tem também a questão da vacina da Covid, que nem todo mundo toma a vacina da Covid-19. Tem a questão da vacina do combate à gripe, que também nem todo mundo toma a vacina, né, para combater a gripe, ou para pelo menos se imunizar e evitar uma gripe mais forte. Ainda hoje mesmo, na matéria, eu lia e o infectologista Tião Viana dizia: tem que tomar vacina, tem que ir na unidade de saúde tomar vacina, porque ainda é a melhor prevenção, é a melhor forma de prevenir. Essa vacina da dengue, ela vai vir, ela será bem aceita pela população, no seu ponto de vista, como coordenadora, como uma pessoa responsável pelas epidemias? Pelo que a gente escuta da população, acreditamos que sim, né? A população já cobra essa vacina há muito tempo, né? E aí, assim, eu acredito, não sei se nesse primeiro momento, porque ela vem destinada para o público de 10 a 14 anos, né? Então, assim, vai precisar da autorização dos pais, então demanda um protocolo um pouco mais, né? Que despende não somente da decisão de um, mas da decisão de dois, de todos, e naquele momento dos pais, e enfim. Então, assim, mas pelo que nós escutamos da população, a gente acredita que vai ter uma aceitação, sim, boa. E aí, assim, é importante também destacar que nós não temos somente a arbovirose dengue, né? Sim. Nós temos outras arboviroses, e ao trabalhar a questão da vacina para ter a população aceitar a vacina e realmente se vacinar, receber esse imunizante, a gente trabalhar também que não somente a vacina vai resolver, né? Que inclusive foi destinada para esse público porque é o público que mais apresenta gravidade, né? Estatisticamente falando, o público de 10 a 14 anos são aqueles que mais evoluem para quadros graves de dengue. Por exemplo? Dengue com complicação. Dengue com complicação. Que é dengue hemorrágica e tal. A dengue com um quadro que agrava, né? Para sinais de alarmes e para complicações. Internação, óbito. Então, isso tudo concentra-se mais no público de 10 a 14 anos. Por isso, esse público ser o público inicialmente o público-alvo, né? O público-alvo desse primeiro momento de vacinação. Você acredita que ainda falta um trabalho mais intensificado de conscientização à população com relação, por exemplo, a limpar os seus quintais, a não deixar latas velhas, a não deixar garrafa PET, a não deixar pneus velhos? Falta muito para que a população entenda isso? Com certeza falta, mas a gente tem que pegar a bagagem que nos é devida, né? Uhum. Eu acho que enquanto poder público, o que falta muito também é a gente não trabalhar os programas de controle como programas políticos, mas programas de saúde pública mesmo, né? Não é uma política. Peraí, vamos lá, só um pouquinho, vamos fazer aqui uma pausa. O que é que você chama de programa de saúde para política ou política na saúde e esse programa como saúde pública? Há uma interferência nisso, não? Eu não diria interferência, mas eu diria de prioridade. Priorização. De priorizar. As estratégias de controle vetorial, elas precisam ter garantia de continuidade. Entendi. Então, eu acredito que ela não pode ser tomada como uma estratégia de gestão, mas uma estratégia mesmo do serviço público de saúde. Ela precisa ter financiamento constante, ela precisa ter investimento constante, para que quando nós relaxamos, a população também relaxa, né? Então, essa continuidade das ações pelos gestores em saúde, ela precisa ser garantida para que a gente possa mostrar para a população, né, que a gente está realmente, de fato, fazendo a nossa parte, o poder público está fazendo a sua parte e que ela precisa fazer a parte dela enquanto população. Eu acho interessante esse seu comentário, porque geralmente eu digo aqui nesse programa, tanto na rádio
no Jornal das 7, Jornal das 12 e aqui no programa, eu digo que o poder público ele não se antecipa aos problemas. Ele não se antecipa. Ele só deixa para se antecipar quando há manifestações, né? Quando o seu fulano, o seu José, seu Chico, Dona Maria e tal, já está cansada de falar por aquilo e pedir por aquilo e acaba não resolvendo, e ela acha como solução, ou ele acha como solução, fazer um bloqueio de rua, de BR, de manifestação, tocar fogo em pneus e não sei o quê, e tolir até meu direito e o seu direito de ir e de vir, não é? Então, geralmente eu digo isso. Parte desse ponto, quando você fala isso aí, quando você comenta sobre isso, parte desse ponto, ou seja, o poder público ele não se antecipa? Eu não diria não se antecipa, né? Porque, inclusive, o fato de nós hoje estarmos conseguindo dar conter aí o avanço dos casos com as estratégias, é porque nós nos antecipamos a uma revisão, a um planejamento com antecedência. Com antecedência. Com antecedência. Mas eu digo assim, se nós formos avaliar historicamente, eu não estou nem me referindo tanto ao momento atual, mas historicamente, o programa de controle da dengue, ele está aí desde 2003, né? O município fez o seu primeiro concurso para agente de endemias no ano de 2004. Então, nós estamos aí com 20 anos de trabalho. Então, nesse tempo, a gente teve muitas fragilidades. Entendi. Né? Então, é uma questão histórica mesmo, que quando entra a gestão e sai gestão, precisa ser continuada e tratada com a mesma prioridade, com o mesmo nível de investimentos mesmo. O que foi, por exemplo, de uma gestão passada para a gestão atual, por exemplo. Né? Ou seja, a mesma pegada, o mesmo compromisso, não é? Exatamente. Para que realmente a coisa possa fluir. Não é? Eu estou entendendo a tua colocação, porque às vezes, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo, né? Você pega o prefeito Tião Bocalon, que está aí hoje, né? Vamos supor que ele não seja reeleito, um exemplo. Aí chega o outro prefeito e ele vai dizer, não, o que foi feito pelo Tião Bocalon, eu vou deixar para lá, eu vou seguir outro modelo. Até ele se encontrar nesse modelo dele, a população é quem paga o pato, como diz no popular, não é isso? Sabe que isso geralmente acontece, né, acontece. Em toda gestão. E uma coisa interessante é que a maior parte das equipes, pelo menos falando de vigilância em saúde, né, são servidores. Né? Eu acho que o mais importante é nós, servidores do município, termos essa consciência e defendermos isso, né? Até onde tivermos espaço para fazer, defendermos isso. É a importância de continuidade das ações, que as ações elas não sejam interrompidas, não sejam deixadas em segundo plano. Seria uma ação continuada com resposta rápida para a sociedade. Exatamente. Para poder dar certo, nível, né? Esse nível que nós precisamos hoje, não é isso? Dar resposta rápida para a comunidade. E aí a manutenção de uma equipe que é formada por servidores contribui muito para isso, porque a gente já sabe o que fazer e com os recursos adequados a gente vai lá e dá a resposta. Eu vou te fazer uma pergunta que pode fugir à tua alçada, tá? As unidades de saúde, elas estão capacitadas com abastecimento e medicamentos o suficiente para atender essa demanda da população? É lógico, não é a tua área, é só uma questão mesmo de pergunta. Com relação ao que é programado e definido como estratégia de contingência, sim, elas estão, é claro, uma vez ou outra pode faltar um determinado medicamento, mas o município tem. Também é normal isso, né? Exatamente. Todos aqueles medicamentos que a Remume estabelece como obrigatoriedade do município em disponibilizar para a comunidade, está sendo disponibilizado, sim. Hoje quem mais contrai a dengue? É o homem, a mulher, a criança? Quando a gente fala de faixa etária, não tem de gênero, né, de se mais homens ou mais mulheres, o sexo não tem uma variação, né, significativa. Agora, quando nós falamos em faixa etária, o público mais acometido é o público economicamente ativo. Então, é aquela população entre 20 e 49 anos de idade. É onde há uma concentração maior, por ser as pessoas que se deslocam mais,
né? Então, as pessoas que vão para o trabalho, que vão para a faculdade, então, que estão mais em trânsito, são as pessoas mais acometidas. É mesmo. É uma diferença bem significativa no gráfico. Claro. E assim, com a questão do aglomerado em si, não tem nada a ver? Tem tudo a ver, questão do aglomerado. Então, é até uma tarefa para a vigilância epidemiológica, uma investigação adequada dos locais prováveis de infecção. Rapaz. Porque eu vou na unidade de saúde e aí quando vai registrar, o profissional vai registrar a informação do meu caso de dengue, ele vai perguntar onde eu moro, né? Entendi. E anota lá, fulano de tal, morador do bairro X. Porém, a vigilância epidemiológica, fazendo uma investigação mais detalhada e adequada, ela vai ter que investigar todo o percurso daquela pessoa nos dias que antecederam ela a estar infectada. Opa, então, pode estar surgindo aí uma dengue importada, então. Por exemplo, de alguém, um exemplo, alguém que chegou do município de Chapuri, um exemplo agora. Aí ela vai lá na unidade de saúde, fura o dedinho para tentar ver a questão da dengue. Tá bom, mas tu tá com quantos dias em Rio Branco? Não é isso? Exatamente. Ah, não, eu tô com 3 dias em Rio Branco, mas eu tô tendo febre, eu tô tendo dor na perna, eu tô tendo dor nos olhos e coisa e tal. E quanto tempo de incubação gera a dengue? Aí... no mínimo 5 a 7 dias, é uma informação. É por aí. É por aí, em torno de 5 dias, né? Então, se tu tá há 3 dias em Rio Branco, tu veio de Chapuri, tu estás há 3 dias em Rio Branco, então significa dizer que lá em Chapuri tu já estava com dengue. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Que é para poder fazer uma diferenciação, principalmente no que se refere às notificações, né? Exatamente. E isso aí é uma questão que, por exemplo, com malária, que é uma doença controlada no município, a gente trabalha de forma muito mais intensa e bem detalhada, né? Por nós não termos a transmissão autóctone da malária no município, como o que prevalece nos casos, né, que são registrados em Rio Branco, então todo caso de malária ele tem que ser detalhadamente investigado. Então tem um profissional que faz busca e vai lá na residência do paciente para saber realmente. Com dengue hoje a gente não tem condições de fazer isso, né, de operacionalizar uma investigação assim. Mas é o procedimento que deve ser adotado sim, quando eu tenho condições de executar. É uma vigilância investigativa mesmo, para saber local provável de infecção. E aí fica até assim, nós temos no país circulando também dengue tipo 3 e 4, né? Rio Branco hoje só tem registro do tipo 1 e 2, hoje, né, circulando. E é importante a vigilância ficar fazendo esse acompanhamento e também fazendo essa questão da detecção de qual tipo de vírus circula. Entendi. Né? Porque se nós tivermos a entrada do tipo 3 ou do tipo 4, nós teremos muito mais pessoas suscetíveis ao adoecimento. Esse número pode ser maior, né? Exatamente. E essa é a preocupação do Ministério da Saúde, não só com o Acre, mas com todos os outros demais estados. E o Distrito Federal. Exatamente. De nós termos aí uma epidemia desses outros sorotipos. Legal. Eliana, eu quero deixar os microfones do nosso programa à sua inteira disposição para as suas considerações finais. Aquilo que nós não conversamos, se você quiser acrescentar, fique à vontade. E eu já quero agradecer a sua gentileza de vir aqui nos atender, conversar conosco aqui de maneira bem tranquila, aberta, de uma maneira sincera e honesta com o nosso telespectador, com os nossos munícipes aqui em Rio Branco. Desde já agradecer novamente, mais uma vez, a oportunidade e deixar o pedido, né, de colaboração da comunidade de Rio Branco, da população rio-branquense, nesse momento delicado que a gente vive em relação à transmissão de arboviroses no município. A gente não pode baixar a guarda para o mosquito, né? A vigilância ela deve ser constante, seja no período chuvoso, seja no período de seca, né, de menos chuva, porque os ovos do mosquito eles podem resistir aí por até 450 dias. Então, mais de um ano, hein? Mais de um ano. Então, a gente tem que ter uma vigilância ao longo de todo o ano e com isso a gente conta com a colaboração da comunidade.
E também no sentido de receber bem o agente de saúde, né? Uma questão que eu acabei não mencionando, mas o município tem somado esforços para fazer com que os 2 atores de ponta da atenção primária, que são agente de comunitário de saúde e agente de combate às endemias, unam forças nesse momento. Então, os agentes de endemias, eles trabalham com mutirões, né? Então é aquela turma que se concentra num volume maior e trabalha as áreas quentes, mas nós temos também nas microáreas de todos os bairros, 70% dos bairros de Rio Branco, né? Da área urbana, tem cobertura com agente comunitário de saúde, que a gente está envolvendo mais também esses profissionais no combate ao mosquito. Então, pedir à população que receba bem esses profissionais, ouçam as informações que eles têm para repassar e sejam mais um agente de combate às endemias na sua casa, né? Seja um multiplicador. Seja um multiplicador e um executor dessa ação de eliminação de criadouros nesse momento. Verdade. Muito obrigado, viu? Fala o nome dele ali, porque o nome dele é difícil. É o Janis Lunier. Olha aí o nome dele, Janis Lunier. Né? É o teu auxiliar? Trabalha comigo fazendo a pesquisa entomológica. É o homem do mosquito. É o homem do mosquito, né, rapaz? Seja bem-vindo, tá, meu irmão? Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero agradecer aqui a Eliana da Silva Pereira, que é técnica em vigilância em saúde, com ênfase no combate e controle das endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos em uma outra edição. Eu deixo um forte abraço para você e até lá. Valeu, tchau.